Muito bom. Então vamos começar. Hoje, segunda-feira, que dia é hoje? 28 de julho. Julho é um mês longo, né? Esse mês eu tava olhando o cronograma de aulas para essa aula de hoje. 5 semanas de aula, que legal. E eu achei que na quinta já fosse agosto, mas ainda é julho, vai ser dia 31. Então, legal, eu gostei. Eu gosto, assim, meses longos, dias longos, eu acho legal. E a gente vem trabalhando com as repetições, e a gente já trabalhou com os 6 tipos de asanas, né, que a gente classifica. E essa semana nós vamos trabalhar com todos que trabalhamos, né? Normalmente numa aula de yoga a gente costuma trazer um pouco de cada um desses aspectos, às vezes não todos, né? Tem que sempre de acordo com o objetivo da aula. Mas essa semana a gente vai realmente, porque eu preparei dessa forma, ter partes das aulas desse mês. Então, na primeira semana de julho, o que a gente trabalhou no primeiro dia? Ah, então um pouco disso vai estar aqui, um pouco daquilo vai estar aqui. A gente vai, de fato, fazer um grande mexidão para montar uma prática, porque é isso que eu quero que vocês façam. Relembrando os 3 preceitos de um asana. Um asana, para ser um asana, precisa ser estável, confortável e precisa acontecer o relaxamento do esforço. Então, eu quero que durante a prática vocês tenham atenção nesses 3 aspectos. Que vocês possam, ao fazer, né, ao estar na postura, vocês possam pensar, pô, eu estou estável. O que quer dizer estável, gente? A gente já conversou sobre isso há muito tempo. Não quer dizer que você está imóvel, tenso assim. Não, estabilidade é que você não está se mexendo, né? Você está parado. Mas não é aquela coisa, poxa, eu não posso fazer um ajuste que eu vou ficar mais confortável. Não, não é isso. Mas que você consiga ficar na postura, né? Confortável, vocês já sabem, a gente já conversou bastante. O limite entre a dor e o alongamento, onde é o limite confortável, conversamos bastante sobre isso. E relaxamento do esforço, que também já conversamos. Então, é engraçado, porque toda vez que a gente para durante uma prática no asana, a gente tem que pensar: eu estou relaxando as partes que podem estar relaxadas? O que é complexo, mas é necessário. Isso torna um asana de fato em um asana. Tá bom? Então a gente vai entoar o nosso mantra Sahanavavatu com as mãos unidas em frente ao peito. Uma inspiração profunda. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Hoje vamos começar a aula deitadas de barriga para cima. Então, vamos lá deitar no tapetinho, mantendo os joelhos flexionados, as plantas dos pés no chão, braços ao longo do corpo. Se observe por alguns instantes. Perceba como você está. Vá fazendo essa análise de si. Enquanto vocês fazem essa análise, eu vou falar um pouquinho. Hoje, no final da aula, a gente vai meditar em um mantra novo. Novo, assim, que eu nunca entoei com vocês. É o Trayambakam. Trayambakam é um mantra para Shiva, tá? Mas o que significa isso? Significa que é um pedido de força, sabedoria para passar por algo. Trayambakam normalmente é usado dessa forma. Como a gente vai passar de um mês para o outro, enfim, eu acho que seria legal
É um mantra que pede que a gente tenha o desapego de fazer as mudanças para que as mudanças possam acontecer, tá bom? Só para dar essa informação no começo e não lá no final para vocês não ficarem muito confusos. Perceba como está o seu corpo aí agora. Durante a nossa prática de hoje, vamos ter muito tempo nas posturas. Nós vamos começar a fazer um movimento de báscula com o quadril. Sem tirar os glúteos do chão, a gente vai levar a pubis para longe do chão e depois trazer a lombar para perto do chão. Um movimento de báscula, ele pode ser bem curtinho, quase imperceptível, ou ele pode ser maiorzinho. Nós fazemos isso para de fato soltar toda esta região do corpo, soltar virilha. E vá sentindo como é essa aproximação no chão. Vá perceber. Muito bom, aos poucos vamos parando este movimento. E vamos parar trazendo bem a lombar para o chão. Tentando sentir toda a coluna no chão, desde a lombar até lá o começo da cervical, onde existe, né, essa curva. Perceba. Muito bem, relaxe. Quando a gente relaxa, normalmente a gente descola um pouquinho, né, a lombar do chão. Ótimo. Vamos fazer então uma preparação para a nossa cervical, uma preparação antes de entrar em invertidas e tudo mais, para que essa região esteja pronta, já saiba o que está por vir, tá bom? Então vamos entrelaçar os dedos das mãos, levar as mãos lá atrás da cabeça, abrindo bem os cotovelos, levando eles em direção ao chão. A princípio, você percebe esta abertura, este alongamento no peito, axilas, costas, sente. Então, vamos apontar os cotovelos lá para o teto e soltando bem a cabeça nas mãos, isso é bem importante. Vamos trazer o queixo para perto do peito com os braços. Então, a cabeça está bem entregue lá nas mãos e os braços agem. Sinta a pressão. Retorne a cabeça lá para o chão. Solte as mãos, braços ao longo do corpo, se observe. Muito bom. Nós vamos fazer uma postura invertida. Eu vou dar duas opções, lembrando que você escolhe de acordo com o que você quer, de acordo com as limitações, com o que você pode, tá? A primeira opção é bem simples, quase todo mundo pode fazer. A segunda já é um pouco mais complexa, então, por favor, atenção às contraindicações. Se você é uma pessoa com problemas de pressão, com problemas na coluna, problemas cardiorrespiratórios, está gestante, comeu há pouco tempo, tenha
muita atenção e entenda o que é possível e o que não é, ok? Se você não souber, pode entrar em contato comigo e com o seu médico. Vamos lá, então. Primeiro, vamos entrar em Ardha Halasana, o meio arado, estendendo as nossas pernas e apontando a planta do pé lá para cima. Isso, meio arado. Essa daqui é invertida simples e fácil, ok? Se você se sente confortável aqui e não quer seguir, você permanece. Se for necessário, você pode sim flexionar um pouco os joelhos e até mesmo segurar as pernas. Caso você possa e queira seguir, vamos fazer Sarvangasana à vela, dando um leve impulso, segurando muito bem lá nas nossas costas. E aí nós vamos estender as pernas apontando a ponta dos pés lá para cima e as mãos vão subindo nas costas. Subindo quer dizer chegando mais perto lá dos ombros. Você escolhe se vai ficar 90 graus com o chão ou vai ficar um pouco menos do que 90 graus. Isso vai depender da sua cervical e da sua força também. Chegando aqui, por favor, não mova o pescoço e permaneça. Então, flexione os joelhos e volte devagar. Apoie nas costas, apoie no chão. Eu quero um retorno limpo. Voltando vértebra por vértebra. E se observe. Perceba o que o seu corpo achou desta invertida. Muito bom. Nós vamos fazer uma variação de Naukasa no barco. A diferença é que não vamos tirar a cabeça do chão, nem as costas, nem nada. Então, vou explicar como vamos fazer. Leve suas mãos lá nas coxas. Então, sem mover as coxas, sem trazer as pernas a 90 graus, você vai apenas aqui, com as coxas da forma como elas estão, estender as pernas, mantendo um ângulo de 45 graus com o chão, sem tirar a cabeça do chão, sem tirar as costas do chão. Essa é difícil. Se precisar, pode voltar. E retorna as pernas. Se observa. Esse barco é bem forte. Normalmente as pessoas tremem bastante. Exige bastante. E é bem simples de montar, mas é bem efetivo. Muito bom. Aos poucos, vá se colocando sentada.
Ótimo, vamos sentando, cruzando as pernas, ficando com a coluna ereta, se observe. Perceba o seu corpo no plano médio. Depois de ter feito tudo o que ele já fez anteriormente. Muito bom. Então, daqui vamos ficar de joelhos no chão. Já que faremos de joelhos, Ustrasana, o camelo, uma postura de extensão da coluna, tá? Então eu quero que vocês sempre se atentem ao abdômen, não deixar o abdômen muito relaxado, por quê? Quando a gente usa bem o abdômen, a gente não vai levando lá para trás o nosso corpo, não. A gente quer manter o corpo alinhado, as pernas estão alinhadas com o chão, tá bom? Levamos as mãos lá atrás na curva da lombar, os dedos apontam para os glúteos, assim. Isso, muito bom. Os cotovelos apontam lá para trás e vamos abrindo o peito, olhando para cima. Aqui já existe uma leve extensão da lombar. Mas este movimento você vai sentir se ele pode aumentar e se essa hiperextensão pode ser maior. Se for possível, você pode ir descendo sua mão nas pernas até chegar lá nos pés, sem trazer as pernas. Lembre-se de manter o alinhamento com os joelhos. E permaneça aí. Retorne devagar. Muito bom. Sente-se devagar. Cruze as pernas e se observe. É uma postura forte, o camelo. Mas é uma ótima extensão. Já que fizemos uma extensão, vamos fazer uma flexão. Yoga Mudra com Mula Bandha e com os pontos de apoio. Se você não faz Lotus, você se lembra daquele ponto de apoio exato, certinho. E você faz Lotus do centro em Lotus. Inspira profundo, na expiração ativa a Mula Bandha, a contração dos esfíncteres anais e vai lá para frente como quem quer tocar a testa no chão. E permaneça muito bem. Mantenha a Mula Bandha o quanto puder, mas relaxe a cabeça, relaxe costas, pescoço, aproveite. E voltamos devagar, a cabeça é a última que sobe.
Desfaça os pontos de apoio, desfaça a mula banda, se observe. Muito bom. Vamos fazer agora mais uma extensão com Bhujangasana, na cobra sentada. Então, entrelace os seus dedos, leve eles atrás das costas. No meu caso, eu toco a mão no chão, mas eu sei que algumas pessoas não tocam, têm o braço mais curto. Abra o seu peito, se mantenha alinhado. Tire as mãos do chão um pouco, levemente, unindo bem as escápulas. Olhar levemente lá para cima. Cuidado para não aumentar, né, o arco da lombar. Permaneça. Retorne devagar. Se observe. Perceba como você está. Muito bom, muito bom. Nós vamos entrar em Dandasana, o bastão, estendendo as duas pernas e mantendo a coluna ereta. Perceba se você precisa flexionar um pouquinho os joelhos, se você precisa afastar um pouquinho, não muito, as pernas. Permaneça um pouquinho em Dandasana. E nós vamos fazer uma torção, Ardha Matsyendrasana. Vamos começar então trazendo o nosso joelho flexionado lá para cima. O pé direito, tá? O pé direito vem ao lado do joelho esquerdo. A perna esquerda vai passar lá por baixo da direita, entre o pé e a coxa. Você escolhe se vai manter o seu pé direito aqui ou se vai passá-lo lá para o outro lado. Você só passa se você não for tirar o isquio do chão. Então, nós vamos cruzar para o lado direito, vamos torcer para o lado direito. Você escolhe como quer apoiar no seu joelho, pode segurar, pode abraçar, ou então até mesmo passar todo o seu braço direito lá atrás, e você torce olhando por cima do ombro direito. Mantendo a coluna bem retinha. Retorne. Vamos voltar para Dandasana, o bastão. Se observe um pouquinho. Então, flexione o joelho esquerdo, traga o seu pé ao lado do outro joelho. A perna direita passa por baixo, entre o seu pé e a coxa.
Decida onde vai ficar este pé esquerdo, se você vai cruzá-lo para o outro lado da perna. Segure da forma que for mais apropriado, lembrando que esse segurar é uma alavanca para que você possa torcer. E torça, estendendo bem o braço esquerdo, coluna ereta, palma da mão esquerda apoiada no chão, torça olhando por cima do ombro esquerdo. Mantendo a coluna ereta. Retorne devagar. Volte para Dandasana. Bastão. Mas agora você pode apoiar as suas mãos lá atrás do corpo e descansar um pouquinho. Muito bom. Volte para Dandasana, tirando as mãos do chão, mantendo a coluna ereta. Nós vamos fazer Janu Shirshasana, que é a postura da cabeça no joelho. Então vamos começar flexionando o joelho direito, trazendo a planta do pé direito lá na coxa esquerda. E o joelho direito cai lá para o chão. Pé esquerdo olha bem para você. Vamos estender os braços pela frente do corpo, palmas das mãos se olhando, e buscamos o pé esquerdo. Onde você chegar, você relaxa dentro do conforto. Se você precisar, você pode flexionar um pouquinho o seu joelho. Chegou! Relaxa a cabeça, relaxa as costas e permaneça. E volta devagar. A cabeça é a última que sobe. Estende a perna direita. Se observe um pouquinho em Dandasana. Fazemos o mesmo processo com a perna esquerda, flexionando o joelho, trazendo o pé lá na parte de dentro da coxa. Estendemos os braços pela frente do corpo e vamos buscar o pé direito. Faça as adaptações necessárias, pare aonde for o seu limite confortável e relaxe as costas, relaxe a cabeça. Lembre-se aqui de todos os preceitos de um asana. Ele tem que ser estável, confortável e você tem que relaxar no esforço. Relaxar no esforço e relaxar o esforço.
Retorne devagar. Estenda a perna. Descanse com os braços lá atrás do corpo no chão. Se observe. Então, volte para a Dandasana mais uma vez. Prometo que não vamos ficar mais tanto tempo em Dandasana. Daqui nós vamos fazer Vakrasana, torção, muito parecido com a Ardha Matsyendrasana. O que muda é o posicionamento das pernas. Então, primeiro vamos flexionar a perna direita, trazendo o pé direito bem próximo ali do joelho esquerdo. E você escolhe se você quer manter a sua perna aqui, o seu pé apoiado deste lado, ou lá do outro lado da perna esquerda, como em Ardha Matsyendrasana. A perna esquerda vai se manter da forma que ela está. E você escolhe como vai abraçar o seu joelho, se vai segurar com as mãos, vai abraçar de fato, ou se vai passar o seu braço. O braço direito vai lá atrás, apoiando bem a palma da mão no chão. E você torce olhando por cima do ombro direito, mantendo sempre a coluna ereta. Retorne. Estenda a perna direita. Se observe. Flexione joelho esquerdo, trazendo o pé esquerdo ao lado do seu joelho direito. Escolha onde vai deixar o pé. Escolha como vai fazer esta alavanca no joelho. E torça com a palma da mão esquerda no chão, a coluna ereta, olhando por cima do seu ombro esquerdo. Retorna devagar, estenda a perna, deixe os braços lá atrás descansando. Muito bom, se observe. Nós vamos fazer um equilíbrio leve, aquele equilíbrio sentado que vocês já conhecem. Então, vamos trazer os dois joelhos flexionados, as pernas bem próximas do corpo, bem próximas. Vamos abraçar as pernas. Ótimo. E aí você escolhe se vai manter o seu olhar lá para frente ou se pode encostar a testa nos joelhos. Então, vamos começar a tirar o peso dos pés e nos equilibrar apenas sobre os glúteos. Ache o ponto de equilíbrio e permaneça.
Retorne os pés lá no chão. Descanse um pouquinho aí, abraçando os joelhos. Pode apoiar a testa nos joelhos se quiser. E aos poucos, vá voltando e montando a postura do gato, a postura dos 4 apoios. Vocês já sabem como é. As mãos bem embaixo dos ombros, joelhos bem embaixo do quadril. Vamos fazer aquela mobilização da coluna, em que o movimento da coluna acompanha a respiração. Então, inspirando, abre o peito, olha lá para frente. Expirando, faz o C com a coluna, olha lá para o umbigo. Cada um no seu tempo. Na próxima inspiração, volta para a postura neutra. Nós vamos fazer aquele equilíbrio no gato, que também envolve uma ação abdominal. Eu até me viro aqui direitinho. E como faremos? Vamos estender o braço direito e a perna esquerda, tirando ambos do chão. Permanecer um pouquinho. Retornamos, muito bom. Permaneça um pouquinho no gato. E vamos fazer para o outro lado. Então, agora estendemos o braço esquerdo e a perna direita. Isso, muito bom. Permanecemos. Retornamos. E nós vamos descansar no gato invertido. Então, sem mudar a posição dos joelhos e das pernas, você vai levar os antebraços no chão e apoiar a testa nas mãos, mantendo o quadril lá para cima. Isso, certinho. Descanse.
Muito bom. Retorne para o gato. Do gato, nós vamos para Vajrasana, que é a postura do raio ou do diamante. Então, você vai se sentar sobre os seus pés, manter a coluna ereta. Se observe um pouquinho aqui em Vajrasana, veja se é confortável, né, para os seus joelhos. Se não for, você se senta com as pernas cruzadas. Vamos levar os nossos glúteos lá para o chão, sentando do lado dos pés. E aí estendemos as nossas pernas e vamos nos deitar de barriga para cima, mantendo os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. E vamos fazer nesta última postura, nosso último asana da aula de hoje. Pavanama Muktasana, postura de liberação de gases, trazendo ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco e abraçando-as pela frente do joelho. Existe um certo vigor nesse abraçar e puxar, mas ao mesmo tempo você se lembra do relaxamento no esforço e relaxamento do esforço. Permaneça aí por alguns instantes. E para completar a postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. Voltamos a cabeça para o chão, depois os pés. Podemos estender as pernas, estão separadas mais ou menos na largura do seu tapetinho. Deixe que os pés caiam para o lado, entrando em Shavasana. Braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas, afastando um pouco os braços do corpo. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. Você pode fazer quaisquer adaptações aqui para que a postura se torne mais confortável e você possa relaxar melhor. Perceba o seu corpo agora, como fez lá no começo da aula. Vá fazendo aquela avaliação de fora para dentro. E vá permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão, como se houvesse no centro do seu corpo um dispositivo. Toda vez que você inspira, esse dispositivo libera uma onda pelo seu corpo inteiro. E toda vez que você expira, esta onda faz efeito e relaxa mais o seu corpo. Inspira e a onda anda por todo o corpo, desde as pontas dos pés até o couro cabeludo.
Expira, a onda te relaxa e te entrega mais ao chão. E quando o seu corpo estiver totalmente relaxado, totalmente entregue ao chão, você não vai fazer mais nada, você não precisa controlar mais nada, apenas permaneça aí, deixe que sua mente circule por este corpo entregue ao chão e fique alguns instantes neste estado. Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas, lentas.
Você vai fazendo os movimentos que o seu corpo te pede. Então você pode espreguiçar. Vai fazendo tudo, pode bocejar. Devagar, no seu tempo, você vai se colocando sentado com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Os olhos permanecem fechados e você presta atenção na sua respiração, tentando não interferir nela a princípio. Aos poucos você começa a interferir na respiração, deixando ela longa, compassada, trabalhando o tempo de inspiração e expiração, fazendo com que o tempo de expiração tenha o dobro do tempo de inspiração. Por enquanto, não se preocupe com as pausas. Agora comece a adicionar a pausa respiratória Kumbhaka entre a inspiração e a expiração. Lembrando que ela pode ter o tempo da inspiração, o tempo da expiração ou até mesmo o dobro do tempo da expiração. Então, muita atenção agora. Nós vamos adicionar Chalantarabandha durante a pausa respiratória. Então, assim que acontecer a pausa, nós vamos fechar as duas narinas e entrar na trava de pescoço. Para expirar, vamos manter Jalandhara e soltar as narinas. Expirar. Inspirar, retornamos, desfazendo Jalandhara. Pausa, entramos em Jalandhara. Expiramos em Jalandhara e inspiramos normalmente, ok? Fazendo Murcha Pranayama.
Depois da próxima expiração, mantenha a respiração livre e os olhos fechados. Apenas se observe. Eu vou entoar o Trayambakam 3 vezes. Peço que meditem no mantra. Caso conheçam o mantra, fiquem à vontade para entoar junto. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrutyo Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Rucho Mukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrucho Mukshiyamamrutat. Se você puder e quiser, permaneça neste estado meditativo. Se não, encerramos nossa aula por aqui. Namastê! Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham uma ótima semana. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.